cair de cara na bosta do cavalo. Você está usando o poder da sua mente para projetar uma visão futura para você sofrer no agora. Você não sabe como é que vai ser dali para frente, então a pessoa fica tipo, meu Deus. Você, nesse momento, percebe cabuloso a função da ansiedade. A gente não precisa se preocupar, só que a nossa ansiedade ela ainda existe e ela começa a ser voltada para lugares que ela não deveria estar. Que causa mais medo ainda. Que causa mais medo ainda. E o que você leu? Rapaziada, eu tô lendo esse livro aqui. No capítulo que eu tô, ele tá falando sobre o poder do ritmo. Poder do ritmo. O ritmo hipnótico, no caso, né? Ele fala sobre as leis do universo e ele fala muito sobre os hábitos. Que qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio de um hábito acaba sendo formado o ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Porque depois que começa num ritmo, é meio que vai na inércia, né? Sim. E só indo, é um hábito, porque quando você cria o hábito, você meio que não pensa, mas ele só vai. E uma forma que o diabo tem dele conquistar as pessoas, né, para a rede dele, é a alienação. As pessoas meio que ficam alienadas em várias coisas. Algumas das coisas é tipo pensamentos negativos, os medos, e ele usa muito o medo das pessoas, os medos em geral, para conseguir fazer isso, porque quando você tem medo de algo, você fica com o pé atrás de tomar certa atitude, certa decisão. Você acha que talvez aquilo possa te trazer mais malefícios do que benefícios, ou simplesmente porque você não consegue projetar a sua visão, a sua vida depois de você ultrapassar essa barreira do medo. E é por isso que uma das armas mais fortes que ele tem é o medo da morte, porque ninguém sabe o que acontece depois da morte. Então fica naquela, tá ligado? Medo de não conhecer, de não saber. Medo do desconhecido. Porque isso né? é o contrário da fé, né? Exatamente, que é a oposição, que é Deus. O contrário da fé, literalmente, tipo, a ciência, né? O saber, a vontade de, tipo, entender tudo e de todos, e se eu não entender, eu vou ter medo, né? Se eu não prever, me precaver, querendo ou não, o grande medo é o medo do futuro, o medo do desconhecido. O desconhecido traz medo pra gente, porque lembra da gente da morte, né? A gente não sabe o que pode estar ali, o que tá ali, o que pode acontecer. Tem um outro livro que eu li, que ele fala, não deixa pra depois o que você pode fazer agora. E ele fala muito sobre os medos que as pessoas têm, que não são só esses medos que o diabo usa aqui, mas também tipo, não só o medo do desconhecido, mas também o medo de dar certo. Porque às vezes, tipo assim, se você der certo, aquele pensamento que você tá dando, aquela atitude, aquele enfoque que você tá dando na sua vida der certo, você vai sair da sua realidade que você tá habituado, que é comum para você ali. E aí, como você não sabe como que vai ser a sua vida a partir daquele momento, você meio que trava, porque você não sabe como é que vai ser dali pra frente. Então a pessoa fica tipo, meu Deus. Tipo, mesmo que seja uma parada positiva, né? Seja algo que você queira, que você almeje assim, sempre tem um apego muito grande ao conforto que a gente tem ainda com a nossa vida no agora, porque é conhecido por nós. O estilo de vida que a gente vai ter quando a gente atingir nossos objetivos é desconhecido por nós. E aí é tipo assim, uma responsabilidade maior, ou até nem é maior, é tipo só diferente. E aí a gente fica com medo do desconhecido. É que nem eu desenho lá divertidamente, a ansiedade, ela tem tipo uma sala de controle onde ela tem um monte de gente trabalhando para criar imagens para ela do que pode acontecer, prever tá o futuro. Para prever o futuro, Isso que eu acho que causa mais medo ainda. E causa mais medo ainda, causa mais medo ainda. A ansiedade é contraditória. Ela sempre tá tentando entender o que vai acontecer para que, tipo, para ela prever e tentar fazer com que não aconteça, né? Mas isso aí é, tipo, usando o intelecto para se martirizar no agora, tá ligado? Você tá usando o poder da sua mente para projetar uma visão futura para você sofrer no agora, não é depois. Pra você sofrer no agora, tá ligado? Para você ficar noiando e sentir ansiedade aqui no agora. E isso tudo baseado no medo do desconhecido e na falta de fé, tá ligado? Que você vai conseguir e que as coisas vão estar bem. A esperança, né? Essa parte da fé é tipo, dar o passo sem olhar o chão. Você vê se tem o chão ali embaixo mesmo. Tipo, no início do livro ele fala muito sobre isso. Tipo assim, a jornada dele até ele entrevistar o diabo, que foi no caso, tipo, ele tava na cidade dele, ele queria lançar umas escrituras lá, e aí ele tinha que ir pra outra cidade, eu esqueci agora qual que é o nome da cidade. E aí ele fala bem assim, tinham duas vozes na cabeça dele. Uma voz era a intuição e a outra voz eu esqueci
qual que era a denominação aqui que ele falava. Mas aí, tipo assim, ele tinha um valor X bem pequeno para ele conseguir meio que atravessar os Estados Unidos lá, tipo, de uma cidade para outra, para ele conseguir fazer isso, encontrar tal pessoa para fazer tal coisa, para conseguir lançar essas escrituras e tal. E quando ele chegou na cidade, ele não tinha carro, ele pediu um carro emprestado, botou gasolina e tal. Aí ele chegou no local, a voz da intuição dele vai pro melhor hotel, pega o melhor quarto, tá ligado? E aí, tipo assim, mas, velho, fazendo uma conta lógica aqui com o que eu tenho e o que eu preciso pra pagar isso, não fecha essa conta. Aí ele falou, velho, só acredita, só vai na fé, só vai. Na intuição dele lá e tal. E aí ele foi nessa daí, aí, tipo assim, deu tudo certo para que quando ele precisasse pagar, ele tivesse o dinheiro para poder pagar e conseguir seguir na jornada dele até ele conseguir entrevistar o diabo aí e gravar esse podcast literário aqui que tá sendo bem lombra. Tipo, para você ouvir a sua própria intuição, você tem que ter fé, esperança. Você tem que ter fé, você tem que deixar de lado o medo, né? Só dá pra ouvir a intuição quando você liga a sua coragem, tá ligado? Quando você, tipo, né, segura a coragem, a fé, aí sim você... Porque a intuição, ela não vai te jogar pra menos. Ela não vai, tipo, te jogar pro conforto, tá ligado? Ela não vai, tipo, diminuir a sua onda. Ela não vai falar, não, fica em casa. Quer dizer, talvez ela fale pra você ficar em casa, mas, tipo, falando assim, né? Sempre te protegendo e querendo o seu bem, o melhor pra você ali. Sempre querendo o seu bem. E pra escutar a intuição, você tem que ter coragem pra você realmente fazer o certo ali. Não é nem que o certo, mas, tipo, algo que, tipo... vai ser eficiente para aquela atitude, aquele momento, né? É, exatamente. Vai ser proveitoso para você. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem, deixar o medo de lado, porque, olha, o medo em si, ele é até bom, quando você usa ele do jeito certo. O jeito certo é o quê? Ele te alerta dos perigos de onde você está entrando. Ou seja, você não vai de peito aberto assim e pronto. Pelo menos você consegue ter uma visão mais analítica da situação, uma visão onde você consegue entender, pô, beleza, esse terreno aqui é inexplorado, mas não vou ficar parado aqui ou ir para trás. O meu caminho é para cá, então de qualquer jeito eu só tenho que ficar ligado no que está acontecendo, no que pode acontecer para eu conseguir, de acordo com a minha bagagem, os meus entendimentos, o drive gigantesco que a gente chama de cabeça, de memória e as minhas vivências estão para conseguir eu enfrentar esse caminho do melhor jeito possível. Vão ter desafios, problemas, com certeza, pequenos, grandes, aí de cada um, mas... O medo, velho, tem que, tipo, existir pra não te paralisar. Mas te alertar de onde você não deve ir. No caso, assim, que nem ele falou, a gente tem que ir pra frente, né? Então, tipo, a gente tem que estar sempre de olho nos nossos medos, pra gente ver onde que a gente tem que ir, onde que a gente não é bom ir. Mas se você der muita voz pro medo, você trava, você para, você congela. Acomoda ali. E aí, tipo assim, eu acho que um equilíbrio bom é você ouvir os seus medos e a sua intuição. Porque o medo vai te falar pra onde você não pode ir. Não necessariamente que não pode ir, mas que tem que tomar cuidado, não ser, tipo assim, afobado, né? Tipo, pra onde você, tipo... deve analisar mais, né? Analisa mais, assim, o seu caminho, pra onde você não deveria ir, assim, né? E a intuição fala pra onde você deve ir, tá ligado? Você tem que ir. Então, tipo assim, você usa a ferramenta do medo pra manusear o caminho que a intuição tá te levando, tá ligado? Tipo, agora se você dá muita voz pro medo, você congela e não escuta a intuição. Agora se você dá muita voz à intuição, vira delírio e você acaba entrando em lugares que vai te prejudicar. Porque você tá sem medo de nada. Então, tipo, um equilíbrio aí é interessante. É que nem quando você entra na floresta, você vai pra uma cachoeira, pra um mato, na natureza. Você, nesse momento, percebe cabuloso a função da ansiedade, do medo. Tipo assim, do estado de alerta, né? Porque nós, seres humanos, a gente fica bitolado aqui na sociedade, onde todas as coisas e todos os caminhos estão prontos, literalmente assim, as calçadas e passagens, tudo certinho pra gente não precisar se preocupar onde a gente tá indo e onde a gente tá pisando. A gente não precisa se preocupar. Só que a nossa sociedade, ela ainda existe e ela começa a ser voltada para lugares que ela não deveria estar. Que é tipo o futuro, coisas que a gente nem precisava ter ansiedade, mas a gente tem. Agora na natureza, a ansiedade ela funciona do jeito certo, tá ligado? Tipo,
tipo, o medo ele funciona do jeito certo na natureza, porque a natureza não é feita pra você, tipo, andar tranquilamente. Você precisa prestar atenção, tá ligado? Então, tipo, quando você entra na natureza, você vê realmente a real função do medo, a real função da ansiedade ali. Entendeu? E E não só eu isso, acho que mas também estar presente, né? Estar Porque, presente. tipo, se você não está 100% presente ali, você não presta tanta atenção naquilo. Exato. E aí onde o perigo pode estar, tipo assim, eu não estou prestando atenção nesse caminho aqui, aí vem alguma coisa, algum bicho, algum animal que eu não, do nada, não prestei atenção porque eu tava meio avoado. Pisa numa pedra. Ou num buraco, sei lá. Exato. E aí, tipo assim, a sociedade deixa tudo bonitinho e tudo arrumadinho pra gente não se preocupar em onde a gente tá pisando, em onde a gente tá andando. E aí a gente acaba Se acomodando, né? se acomodando e saindo do presente, tá ligado? Tanto é que as pessoas hoje em dia, se você tem acontecendo muito disso nas redes e tal, tipo, a comparação dos anos 90, 80 pra trás, assim, tipo, por exemplo, uma simples família, no mesmo momento que a gente tá aqui, uma simples família naquela época e uma família hoje. Naquela época o pessoal aqui debatendo, que nem a gente tá fazendo, hoje em dia é todo mundo aqui e conversando por aqui, sendo que eu tô na tua frente em vez de, tá ligado? Exatamente. Em vez de estar, tipo... E com isso as pessoas também presente. andam na rua desse jeito aqui, ó, olhando pro celular. E o Waze agora. O Waze é tipo exatamente esse conforto, essa tecnologia de fazer com que a gente não precise pensar e olhar. Isso tudo não é de propósito, tá ligado? As tecnologias, elas são boas, elas são legais, funcionam e é muito bom pra gente facilitar a nossa vida. Mas, consequentemente, elas tiram a gente do presente e fazem com que a nossa ansiedade vá para outro lugar, para o futuro, vá para coisas que ela não deveria estar focando naquilo. Naquele momento ali. A ansiedade o medo e a ansiedade, evolutivamente falando, A gente tá na pior geração em questão disso, por conta de... evolutivamente falando, a ansiedade ela é útil, tá ligado? Ela sempre foi útil, mas hoje em dia não tem pra quê, não tem o porquê da gente ficar ansioso. Então a gente bota ela em lugares aleatórios. Tipo assim, vá pra natureza. Sinta o poder de entrar numa cachoeira, a água batendo assim, ó, na queda. Não quedas muito grandes, né? Porque senão... Pois é, porque quando você entra na cachoeira... Você sente aquela água gelada. Você fica, meu Água Deus, será corrente. que ela tá gelada? Aí você bota, será que tem cobra aqui? Fica olhando, nossa, que bonito esse lugar aqui. Aí você vê, aí fica bonito. Tem que tomar cuidado aqui com essa pedra que tá escorregadia. Vixe, essa cachoeira é forte, não vou entrar dentro dela não. Eu vou afogar, tal. Mas ela tá muito bonita. Você fica no presente, tá no presente. Você consegue ver as coisas, a beleza, literalmente a beleza da natureza, da real forma como ela é. Exato. Que hoje em dia tá tudo tão artificial que a gente acaba deixando passar. Exatamente. Ir para a natureza é uma tentativa, um ato de coragem e de ouvir a sua intuição. Na natureza, a intuição ela aumenta significativamente. Inclusive, isso daí vai ser até engraçado, porque lembra da viagem que eu fiz com o Hugo? Esse vídeo ainda vai sair aí no canal, não sei exatamente quando, mas tipo assim, eu fui uma pessoa que foi criada sempre 100% na cidade. O Hugo já foi uma pessoa que tipo, foi criada também lá na fazenda e tal, então ele tem mais noção, muito mais noção de como é a vida lá, coisa que eu não tinha. Aí tipo assim, quando eu era mais novo, tipo bem mais novo, eu fui andar a cavalo na fazenda de um amigo da minha família, e aí não lembro exatamente o que aconteceu, mas o cavalo começou a correr muito, eu tava sem sela no cavalo e eu não tinha muito exatamente onde segurar, e aí eu caí de cara na bosta do cavalo assim e tal. Véi, foi tipo assim, meio traumatizante a cena, tá ligado? E aí quando eu fui lá com o Hugo, eu fiquei tipo assim, meio com os animais assim, porque tipo assim, os animais pesam 10 vezes a mais que eu, tá ligado? Enfim. E aí eu não sabia como lidar. Ele só falava, velho, é só não ter medo. Aí eu falei, mano, como é que eu não vou ter medo com o tamanho desse animal, desse jeito, sei lá o que e tal. Mas aí tipo assim, ele tem conhecimento daquilo. Não, beleza. Depois eu comecei a entender mais como é que funcionava o cavalo e tal. A gente comecei a cavalgar mesmo, de boa, tranquilo lá. Ele começou a pegar até o momento em que ele fugiu. Aí a gente teve que correr atrás do cavalo. E aí, tipo assim, eu me permitir entrar ali naquela natureza, naquele ambiente da qual eu não estava habituado. Fora que lá também não tem sinal, então esquece celular, é a melhor coisa que tem. E aí eu consegui estar 100% presente e viver realmente aquele momento. E tá muito engraçado esse vídeo, até porque apareceu uma... Não vou dar spoiler, vocês vão ver aí, tu também. Ficou massa esse vídeo. Pois é. Você deu de cara com o medo, mas mesmo assim foi manuseando o medo com a intuição. Tipo, e o que dava certo pra você, tá ligado? E sem travar. Sem travar, exatamente. Seu amigo falando, velho, não trava, só, tipo, confia ali que vai dar bom. E aí
E isso faz com que você fique totalmente no agora. E mais fácil de conseguir ir seguir em frente, né? E não travar. É isso, falou. Esse foi o nosso Esquina da Mente. Fala aí. Nossa, esse foi o originalzão com as pessoas de onde realmente fundaram o Esquina da Mente, no local onde foi consagrado o primeiro Esquina da Mente. A ideia, no caso, consiste em a gente trazer conhecimentos, aprendizados, ter essa troca e passar para vocês também essa mensagem, essas ideias, para que vocês também consigam aprender e evoluir junto conosco, entendeu? Então, rapaziada, se quiser participar, fala com nós. Vocês são muito bem-vindos. Pode chegar aqui, ler com a gente e debater coisas interessantes e legais, evoluir. Obrigado, Espírito? nossas redes sociais estão aqui embaixo, aparecendo aqui na descrição. Segue a gente lá, manda um direct lá no Instagram, se você quiser, se você é aqui de Brasília e quer participar. Se você não é de Brasília, mas mesmo assim quer participar, a gente vai estar lançando os vídeos aqui no canal para você poder também acompanhar e ter essa troca de ideia e esses pensamentos visionários. Então, tá ligado? É isso. É nóis, Universo. É nóis, Universo, tá ligado? Tamo nós junto, acredita, faz e acontece. Deixa o like aí, se inscreve no canal, manda lá uma mensagem se quiser entrar no Esquina da Mente também. E é isso. Valeu! Uhul!